Sei que muito sei, porém também sei que nada sei. Parte de um sábio pensamento, milenar até mesmo. Só sei que nada sei. E é assim mesmo que devemos imaginar, que muito sabemos, mas em verdade nada sabemos. Por quê? À medida que aprendemos, vamos alargando horizontes de nossos conhecimentos, alargando horizontes. E cada vez que esses horizontes são compreendidos, maiores eles ficam. Maior a porcentagem que abrem e menor a porcentagem em relação, menor a porcentagem do que sabemos. Então, só sei que nada sei ou pouquinho sei. Tudo que sei, aprendi aqui, nesta encarnação ou anteriores, ou até mesmo em nenhuma delas, pois ganhei o privilégio de me alimentar de fontes superiores sem ter que viver os acontecimentos. Isto é um sábio falando, é sim a maneira de ver da sabedoria. Vamos aprendendo a fazer tudo aquilo que achamos ser bom. Vamos aprendendo, não sabemos, mas vamos aprendendo. Como? Por intuição. Intuição. Deve ser bom fazer dessa maneira, deve ser bom fazer da outra maneira. E vamos fazendo sem nunca ter feito nenhuma experiência anterior. E vamos acertando. Eu sei aquilo que aprendi aqui. Eu sei aquilo que aprendi no passado ou em nenhum dos dois, porque tive a deliciosa realização de conseguir me localizar com os planos superiores. Seria o inconsciente coletivo que certa vez um amigo meu disse. Ele não tem nada de alquimista, de mago, não tem nada disto. É aquilo que às vezes falam, uma pessoa fala um monte de baboseiras, mas de repente solta uma frase, uma questão muito, muito boa de ser mentalizada. Então, sei muita coisa. Sim, todos nós sabemos muita coisa, mas temos de ter consciência que nada sabemos do que precisamos, porque não vamos aprender tudo aqui, vamos aprender tudo além daqui, vamos aprender muita coisa fora daqui, em outros patamares evolutivos, em patamares involutivos também, porque quantas vezes estamos descendo o nosso crescimento, estamos descendo para aprender alguma coisa que deixamos para trás. É aquilo, passamos de ano, mas não aprendemos tudo. Então vamos repetir esse ano em que estamos. Então vamos ter que fazer tudo de novo. Vamos ter que voltar lá atrás. Acho que entenderam a compreensão, o significado que eu tentei colocar. Então, sei que muito sei, porém sei que sei cada vez menos do que deveria, porque à medida que estou crescendo, mais aprendizado me vem chegando, mais entendimento me vem aproximando. E se eu não souber aproveitar, perderei muito tempo aqui. E se eu souber aproveitar, maior ficará. É um círculo vicioso isso? Sim, é um círculo vicioso. O círculo vicioso da sabedoria. Quanto mais voltas, maiores são as circunferências, maiores são os conhecimentos, maior será as preciosidades que vamos absorver. Sim, estou falando muito confuso. A filosofia tem desses pontos também. Vamos tentar coordenar o que estou dizendo. Coordenem o que estou dizendo e vão perceber muitos meandros que eu não verbalizei, mas estão aí. Seja sábio assim. Seja sábio assim, poderá ser sábio a
todas as pessoas que lhe procurarem poderá ter uma palavra amiga, uma palavra sincera. Não vai nem dar conta de que falou a tal palavra que ajudará, mas falará. É aquilo que a pessoa precisa ouvir. Você nem vai perceber a utilidade da palavra, não vai nem perceber porque disse, não tem nada a ver, realmente não tem nada a ver, porque não é para quem falou entender aquilo que disse. Sabedoria extrema. Falar algo, não entender por que falou, não entender por quê, porque não sentiu utilidade naquilo, mas quem ouviu leva um choque, leva um susto, porque falou exatamente aquilo que precisava ouvir, coube diretamente naquele buraco que não conseguia preencher com seus entendimentos. Assim é uma sabedoria intensa. Falar até sem pensar, que é quando falamos mais coisas sábias, quando falamos sem notar, quando falamos sem perceber, quando dizemos aquilo sem cabimento. Para nós é sem cabimento, mas para as outras pessoas, às vezes, quantas vezes eu estou fazendo um vídeo aqui que eu vejo um monte de absurdo, coisas sem sentido, não há encaixe. Não há encaixe, eu não vejo encaixe, mas eu continuo. Durante essa falação toda, esse matraquear todo, eu começo a perceber, não estou entendendo nada, mas eu vou continuar falando e me isolar cada vez mais do que estou processando. Me isolar, exatamente. Tenho na boca 3 ou 4 palavras e mais nada depois. É uma experiência incrível de intuição. Falar sem saber o que está falando, que nem agora. Falar sem saber o que está falando e depois ver que tem uma profundidade imensa tudo isso. Assim gosto de trabalhar, assim gosto de fazer, assim gosto de demonstrar, exercício que devem praticar. Começar a falar sem pensar. Baboseira? No início sim. A meditação, por exemplo, vamos ficar naquela posição e silenciar a mente. Impossível silenciar a mente. E a cabeça vai trabalhando em pensamentos, é impossível, impraticável. Então perdemos a nossa concentração, perdemos a nossa paciência e desistimos de meditar. Quando em verdade o correto seria deixar os pensamentos vir, não dar trela a eles, não dar atenção a eles, mas deixar que venham aos poucos, suavemente cortar, mas deixar que venham. Precisa esvaziar. Não é parar de pensar, mas precisa esvaziar de tanta bobagem, tanta inutilidade. E de repente, no meio daquela inutilidade, vem uma frase inteligente, uma frase sábia. Guardemos aquela frase sábia para depois, se a mente não quiser trabalhar lá naquele momento. Guardemos aquela frase sábia. Quando terminado a meditação, aí vamos pensar sobre aquilo. Aquela frase é curta, às vezes 2, até 3 palavras, um pouquinho mais até, mas uma quantidade enorme de sabedoria naquela frase bem colocada que não deve ser modificada de maneira alguma. Então assim trabalho também. Vou falando poucas palavras nos lábios. O que vem depois? Não sei, vamos ver o que acontece. E vou produzindo quantos vídeos, acho que quase todos, que eu falo sem ler, são os melhores. Todos os vídeos que eu falo sem ler, somente uma ideia tola, pequena, crua na cabeça, e falo tudo sem ler nada, falo o que vem à mente. E por sorte até a mim são lições. Por isso eu digo, somos mestres e discípulos, mestres de nós mesmos e discípulos de nós mesmos. Ou seja, vamos calar as nossas ideias, nossas razões, para o infinito falar através de nós. E vamos
não vamos ficar ouvindo, não vamos prestar atenção, vamos deixar que venha. Porque veio, a mente guardou. Do infinito veio, do inconsciente veio, o consciente guardou para ser processado depois. Aquela frase que eu disse na meditação, guardemos a frase para depois raciocinar. Então, do inconsciente vem um monte de ideias, um monte de coisas, aquele horizonte que vai se alargando cada vez mais, que não cabe dentro da gente, cada vez menos cabe dentro da gente, por isso que sabemos cada vez menos, porque cabe cada vez menos dentro da gente, ou não cabe dentro de nós, mas vamos recebendo todas as informações o quanto possível for, e vamos digerindo, vamos deixando o inconsciente digerir e transmitir ao consciente já mastigado, e aí nós descobrimos algumas coisas, ou nem descobrimos, mudamos nossa maneira de viver, de raciocinar, de vivenciar, de tratar, de compreender. Estamos sendo alunos, discípulos de nós mesmos. Eu não sei se eu fui claro em tudo isso que eu disse, mas como eu disse, a filosofia pura, séria, é complexa. É complexa se tentarmos deduzir, medir as palavras. É complexa demais se tentarmos deduzir as palavras, mas deixemos muitas vezes que entre por um ouvido e vamos achar que vai sair do mesmo tamanho pelo outro ouvido. Não. Vai entrar por um ouvido e ser processado da maneira correta por quem está ouvindo. Cada um ouve a mesma coisa, mas processa de maneira diferente. Concepções diferentes de Deus, por exemplo, concepções diferentes do diabo, concepções diferentes. O sentido da vida, como já fiz um vídeo, o sentido da vida é diferente para cada um. Ou seja, as explicações entram as mesmas, mas o processamento dentro da mente de cada um é diferente. Então a filosofia é desta forma. Deixemos que tudo entre pelo ouvido e seja processado. Não vamos medir as palavras, tentar compreender. 2 mais 2 é 4. Vamos gastar tempo no raciocínio. 2 e 2 é 4. Vamos raciocinar 2 e 2. Já perdemos muito tempo nesse raciocínio. Não é assim que deve ser tratada a filosofia. Deixemos que tudo vá. Às vezes meia dúzia de frases não quer dizer nada na filosofia, e vamos tentar deduzir, chegar a conclusão nenhuma, mas a 7ª frase explica tudo. Então perdemos o nosso tempo deduzindo as 6 primeiras frases, não prestamos atenção na última e não entendemos nada. Então deixemos que tudo se armazene dentro de nós, e a última frase que vai dar sentido explicará tudo. Naquela hora, não. É um timer, um relógio, um despertador. Daqui a algum tempo, minutos, horas, dias, vamos, de repente, entender o que queria dizer aquela curta exposição. Ou seja, nosso íntimo processou todas as informações complicadas que eram. Filosofia são informações complicadíssimas para se deduzir na hora. Então o nosso inconsciente processou todas aquelas informações e trouxe mastigado ao nosso paladar mental, à nossa condição de compreender. Assim que eu tento passar a vocês como trabalhar a intuição, deixar que ela venha crua, dura, insensata, obscura. Venha do jeito que vier. Venha, porque a intuição vai vir de um plano muito superior ao que podemos imaginar. Nós temos que conquistar a intuição, nós temos que melhorá-la para poder chegar até lá. Chegando até lá, virão informações complexas demais ao nosso entendimento do momento em que vivemos, muito complicadas. Mas se deixarmos que venham essas informações, formos até lá com sinceridade e amor, virão informações que serão processadas e entregue à nossa maneira de ser, à nossa razão de ser, mastigadas, fáceis de entender,
para nos melhorar, para nos tornar mais donos de nós mesmos. Tudo isso é complicado, a muita gente é complicada, mas como eu disse, vejam tudo isso, guardem tudo isso e, de certa maneira, esqueçam tudo isso. Exatamente. Ouçam o que é complicado, ouçam até o final o que é complicado, depois esqueça. Esqueça, não, esquecer não se vai, porque está registrado aqui dentro. Mas abandone o pensamento, vá se distrair, não fique pensando naquilo, porque não é para você pensar, é o seu inconsciente, seu subconsciente maturar tudo aquilo. Esqueça daquilo, tome atenção em outras coisas, de preferência leves, divertidas. Esqueça tudo aquilo. Como eu disse, há um timer, um alarme, um despertador, que no momento que estiver tudo cozido, desvendado, preparado para o consumo, será entregue. Aí vai lembrar, talvez nem lembre do que ouviu, mas terá todas as informações que eram necessárias saber.